Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e neste vídeo quero bater um papo com você que me assiste a respeito de casamento. O quanto o casamento é algo que exige responsabilidade, o quanto ele pode ser importante em nossa sociedade e por aí vai. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para você não perder nenhum aprendizado e conhecimento. Em primeiro lugar, quem já me acompanha aqui no canal deve ter percebido alguma diferença na minha voz. Sim, pessoal, nessa semana acabei ficando um pouquinho doente, eu ainda estou me recuperando, mas não podia deixar de preparar o conteúdo por conta de uma rouquidão, né? Então, estou aqui gravando este vídeo porque eu julgo o conteúdo que eu vou tratar neste vídeo algo muito importante, algo muito sério, e eu não poderia deixar ele de lado só porque eu não estou com a melhor voz do mundo, não estou com a melhor saúde do mundo. Em segundo lugar, e tratando agora do conteúdo que eu quero abordar neste vídeo, queria bater um papo com você a respeito de casamento. Muitas pessoas, por falta de um conhecimento mais aprofundado, por falta de reflexão e afins, tratam do casamento como se fosse uma coisa bobinha, como se fosse brincar de casinha. Tanto é que tem pessoas que antes de se casarem já nutrem aquela mentalidade de que se não der certo, separa. Ou seja, já não enxerga o quanto exige de responsabilidade um matrimônio, porque já está escorado na frase, se não der certo, separa. Outros pensam que casamento é um mar de rosas, é você estar com a pessoa que você ama e sempre vai estar tudo bem, sempre as coisas vão fluir de um jeito harmonioso. E não é bem assim que funciona. Aliás, quando o assunto é amor, não sei se você sabe, mas amor é uma coisa que a gente não exerce só com um cônjuge, ou com algum familiar, ou com pessoas que temos afinidade. Amor é algo universal. Amor é algo que nós exercemos com todos os seres humanos, independentemente de quem eles sejam para nós. E se você quiser entender o porquê eu afirmo isso, depois deste vídeo, assista ao vídeo que tem aqui no meu canal chamado O que é o Amor. O link dele vai estar tanto na descrição quanto no final deste vídeo aqui. De modo resumido, casamento ele é uma das maiores, se não a mais importante, instituição social que existe em nosso planeta. É através desta instituição social que surge a família. Talvez você possa estar pensando, Natália, mas família é um grupo de pessoas que a gente escolhe, não uma coisa estabelecida. veja bem, a palavra família, ela tem muitos significados e muitos sinônimos. Existem as famílias que as pessoas consideram visando um grupo de pessoas que dividem a mesma ideia, outros consideram de família pessoas que concordam com as mesmas regras para viver junto e por aí vai. Só que quando eu trato de família, eu estou aqui abordando a questão raiz. Até porque, para existir qualquer outra definição de família, é necessário que exista a família raiz. E a família raiz, ela surge através da união entre um homem e uma mulher. Através do casamento entre um homem e uma mulher, vem o acasalamento que dá o resultado chamado perpetuação da espécie. E é através desta união conjugal que surge o lar. Até então, o casal era uma instituição social. A partir do momento que o acasalamento entre o casal resulta em filhos, daí sim uma família surgiu. E dessa família, muitas outras coisas podem surgir ao longo dos anos. Então, gostaria que você percebesse o quanto um casamento exige de responsabilidade. Eu falo nós porque eu estou me incluindo nesta questão. Por falta de maturidade, muitas vezes optamos por nos casar e criamos a ilusão de que quero estar com a pessoa que eu gosto. E nisso a gente esquece das responsabilidades que um casamento implica. Em primeiro lugar, antes de querermos casar com alguém, é interessante averiguarmos o porquê.
Qual é a finalidade de eu querer me unir matrimonialmente com uma pessoa? Lembrando que casamento não é simplesmente aquilo que é constatado através de um papel registrado em cartório. Tem pessoas que pensam que não são casadas só porque não tem um papel assinado. Sendo que só o fato de você escolher conviver com uma pessoa matrimonialmente, isso já é um casamento, você quer goste ou não. Você apenas não tem um papel assinado. Só que quando uma pessoa tem um bom caráter e tem comprometimento, a palavra dela está acima de qualquer papel assinado. Logo, não é um papel assinado que vai determinar se a pessoa honra ou não com os compromissos conjugais, mas sim o nível de conscientização e nível de responsabilidade que esta pessoa possui. Assim também é com a questão da aliança, por exemplo. Não é uma aliança no dedo que faz com que uma pessoa respeite o matrimônio, não cometa adultério ou coisas parecidas. A verdadeira aliança tem que estar na mente. Quando uma pessoa verdadeiramente está em uma aliança com outra pessoa, mentalmente, pode ter certeza, a instituição social desta pessoa, o casamento desta pessoa vai fluir de uma maneira respeitosa, ou seja, repleta de atenção, vai ter responsabilidades, vai ter comprometimento e ainda que as coisas não sejam um mar de rosas, todas as coisas vão ser tratadas com conscientização e isso é o mais importante. Tendo em vista que o casamento não é brincar de casinha, não é uma coisa bobinha, é interessante as pessoas entenderem qual é a finalidade de quererem se unir a outra pessoa. Muitas pessoas optam por se casar porque elas querem preencher um vazio dentro delas, elas querem suprir uma carência emocional que tem dentro delas, elas querem um serviçal na vida delas, elas querem ter alguém para ser uma companhia no sentido de concordar com tudo que elas pensam, ou seja, sempre visando satisfazer um desejo próprio, só que querendo satisfazer este desejo às custas do outro. Então, é interessante nos perguntarmos qual é a finalidade de eu querer me casar. Porque estar com alguém não é uma necessidade, é uma escolha. E temos que ver bem as escolhas que fazemos, porque através do casamento surge a família. Ah, Natália, mas hoje em dia tem gente que já tá tendo filho sem nem ter se casado e por aí vai? Olha, eu não vou entrar nesta linhagem porque eu lamento muito pelo fato de nosso planeta estar repleto de pessoas imaturas. Pessoas que têm relações sexuais antes do casamento são pessoas imaturas. Porque uma pessoa minimamente inteligente sabe que é através do ato sexual que surge outros seres humanos, que surgem os filhos. E se uma pessoa não considera esta questão e simplesmente sai por aí colocando o espermatozoide dela dentro de outra pessoa e outra pessoa fica abrindo as pernas para receber o espermatozoide de qualquer um, eu lamento se as pessoas fazem isso sem estarem casadas. Porque é por conta dessa e tantas outras irresponsabilidades que o planeta está cheinho de crianças abandonadas. Sim, abandonadas. E quando eu digo abandonadas, não é só em questão de estarem em orfanato ou de estarem nas ruas. Existem vários tipos de abandono. Tem crianças que estão abandonadas dentro dos próprios lares, porque os pais estão muito ocupados em satisfazer os desejos pessoais deles e largam as suas crias sozinhas ou terceirizadas. Essa é a realidade. Então, quando eu falo aqui da família que vem através do casamento, eu estou me atentando naquilo que realmente deveria ser. Não é interessante para mim defender esta bagunça toda que o planeta se encontra. Pelo contrário, o meu objetivo é semear conteúdos que combatam esta negligência toda que se encontra no planeta. Então, se você for uma pessoa que preza por uma vivência responsável, que preza por uma existência dignificada, eu acredito que você vai continuar assistindo este vídeo e vai examinar tudo que estou falando e que ainda vou falar. Tendo em mente que é através do casamento
que vem a família e que tudo isso exige uma tremenda responsabilidade, é interessante as pessoas fazerem para si próprias essa pergunta. Qual é a finalidade de querer se unir matrimonialmente com alguém? Casamento é uma das maiores instituições sociais do mundo, porque é através dele que vem a família. E é através da família que a sociedade vai crescendo. Quando uma família não é bem estruturada, o resultado é uma sociedade problemática. Tudo começa na raiz. Às vezes as pessoas reclamam da corrupção do governo, corrupção no local que trabalha, das injustiças do mundo afora e não percebem que o lar delas é pura corrupção. O próprio lar delas é pura enganação, é pura mentira, é pura irresponsabilidade. Então, não adianta as pessoas quererem reclamar do fora se dentro do próprio lar delas está uma porcaria. Temos que ter maturidade o bastante para analisar o todo. Não adianta as pessoas ficarem presas em fragmentos de situações e se esquecerem de analisar o pacote inteiro. Casamento é uma coisa muito séria. Não convém nos casarmos visando satisfazer um próprio desejo pessoal. Temos que ter essa responsabilidade. Temos que observar o perfil da outra pessoa que queremos nos casar. Porque nessa de ficarmos com borboletas no estômago, como dizem por aí, e sairmos nos casando sem ponderar no tamanho da responsabilidade que implica um casamento, é que casamos sem ter um imóvel primeiro, e muitas pessoas se casam e já saem tendo filho. Esse não foi o meu caso. Faz 8 anos, contando a data que estou gravando este vídeo, faz 8 anos que eu tenho de casada com meu esposo. E por escolha nossa, não temos filhos no momento. Mas tem pessoas que casam e já saem tendo filhos, porque pensam que é bonitinho ter família grande, é bonitinho ter uma família, sendo que família é responsabilidade. Tem gente que cria ilusão, achando que filho é um objeto de satisfação, filho vai ser um objeto para os pais realizarem os sonhos deles, e não é bem assim que funciona, não. Filho é um ser humano, é um ser vivo, ele vai ter vontade própria, ele vai ter o discernimento dele, conforme ele crescer, ele vai ter as percepções dele. Filho não nasce para satisfazer desejos de pai e mãe. Filhos não vêm para esse planeta com essa finalidade. E na boa, eu ultimamente ando analisando que ser humano só nasce nesse planeta é para ser mão de obra. Porque eu percebo que desde que a gente nasce aqui, somos doutrinados apenas a servir um sistema que, na minha opinião, é um sistema falido. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vou me ater aqui nessa questão de casamento e família. É através do casamento, é através desta instituição social que surge a família. E olha como o planeta está. Tem pessoas que você vai investigar a questão familiar, é uma bagunça só, porque a pessoa tem uma família com fulano, com beltrano, com ciclano, com não sei mais quem. É uma coisa muito louca, é como se fossem pessoas que constroem uma empresa, desfaz dessa empresa, constrói outra empresa, aí não dá certo, desfaz, faz outra. E nestas construções de empresa, você vê que surgiu muitos pequenininhos, muitas famílias. E as pessoas, quer gostem ou não, família é algo indestrutível. Pode soar pesado isso para você que está me assistindo, mas família na raiz é algo que não se desfaz. Pode existir ex-marido, ex-mulher, ex-patrão, ex-vizinho, ex-amigo, ex-colega, mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filhos. Não existe. O casal muitas vezes eles põem um fim na instituição social deles e já constituíram família, ou seja, eles já tiveram filhos e depois ficam em atrito. E aí sobra para quem? Para a criança, para a família. Ou seja, o casal transfere os problemas deles para a família. E aí fica naquele joguete, muitas vezes comete alienação parental na mente da criança, porque tem um piti mal resolvido com o ex-parceiro ou com a ex-parceira, aí desconta na criança, tenta envenenar o ex-cônjuge na mente da criança. Olha a problemática da coisa. Sendo que a criança, ela é fruto do acasalamento
da até então instituição social do casal, do casamento. Olha a responsabilidade que é. Então as pessoas têm que aprender a ter conscientização das coisas, de preferência antes de fazer a coisa. Eu confesso, quando eu escolhi me casar, já falei que faz 8 anos que estou casada, tendo em vista a data que esse vídeo está sendo postado, e quando eu me casei eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Ainda bem que eu adquiri outras maturidades rápido, porque eu ainda não tenho filho, eu ainda não tenho família. Não constituímos família no momento. Então, temos a nossa instituição social. Eu e meu esposo temos nosso casamento, nossa instituição social. Mas, quando eu escolhi me casar com ele, não tínhamos responsabilidade. Porque se tivéssemos responsabilidade, antes de nos casarmos, teríamos primeiro adquirido o nosso imóvel. Porque, como diz um ditado antigo, quem casa, quer casa. Não é certo nos casarmos e ir morar no terreno dos nossos pais, como é o meu caso. Caso você que esteja me assistindo não conheça pessoalmente, eu deixo aqui em evidência. Eu escolhi me casar, meus pais ofereceram um espaço no terreno deles para mim morar. E, na minha ignorância, eu aceitei. Não que seja ruim, pelo contrário, eu não tenho nada que reclamar dos meus familiares, eu não tenho nada que falar dos meus pais, pelo contrário, eu só tenho coisa boa. Eu só tenho gratidão mesmo por eles, por tudo que fizeram por mim. Mas hoje eu reconheço que uma escolha minha, que foi feita de uma maneira impensada, interferiu sim na vida de outras pessoas. Foi feito mudanças no terreno dos meus pais, eles tiveram que passar por esse transtorno de construção, sendo que eles não precisavam, embora o espaço que eles tenham me cedido seja tudo realmente independente, ou seja, minha água, minha luz, meu pedacinho é realmente bem independente, mas ainda assim eu tenho consciência que foi um transtorno do qual eles não precisavam ter passado. Mas por que passaram? Porque eu fui irresponsável. Naquela época, 8 anos atrás, tive sim meu ato de irresponsabilidade. E hoje, enquanto gravo este vídeo, aos 29 anos de idade cronológica, eu assumo e reconheço. Não se deve fazer isso. Não devemos querer fundar uma instituição social, não temos o direito de nos casar sem antes termos primeiro o nosso imóvel, o nosso terreno, para a gente intocar nossa nova existência, nossa nova vida ali com a pessoa que escolhemos nos casar. Então, o primeiro ponto que as pessoas têm que entender: quem casa, quer casa. Quer se unir com uma pessoa, veja se primeiro você não está fazendo isso para suprir uma carência tua. Porque esse negócio de, eu tenho que achar a outra metade da laranja, isso é papo furado. Não existe isso de metade da laranja. Você tem que ser uma laranja completa. Não existe isso de procurar só metade no outro. Quem faz isso vive uma vida de dependência emocional, tem ciúme doentinho, acha que o outro é uma propriedade de posse. Isso é coisa de gente imatura. Esse papo de eu tenho que procurar no outro a minha metade é papo de gente irresponsável, imaturo emocional. Cada um de nós é um indivíduo, somos únicos. Esse negócio de querer se juntar com o outro por achar que o outro completa algo que não temos é coisa de gente que ainda não tem maturidade emocional. E quem não tem maturidade emocional não deveria se casar e muito menos constituir família, ou seja, ter filhos. Então eu estou sendo franca aqui neste vídeo, porque quando o assunto é sério, a gente não pode ficar alisando e querendo ver coisas que vão massagear o ego das pessoas. Tem que tratar as coisas papo reto. Então a realidade é nua e crua. Se a gente está vendo que não temos uma maturidade emocional, ainda não estamos gerenciando bem, ou pelo menos se esforçando para gerenciar nossos sentimentos, nossa emoção, nossos problemas, etc., por que a gente vai se unir com outra pessoa? E por que vamos colocar mais gente neste mundo? Filhos não são bibelôs, não são objetos, não são bonequinhos. Então, antes da gente querer trazer mais seres humanos para cá, temos que pensar, temos estrutura para isso? Porque também não é justo colocar ser humano aqui contando com outras pessoas que não fizeram esse ser humano para cuidar.
É o que mais tem hoje em dia, pessoas terceirizando a responsabilidade delas. Os avós já criaram os filhos, agora criam netos. As creches, o que seria dessas criançadas se não existisse creche? Ou tá largada sozinha em casa. Porque o pai e a mãe não têm um acordo entre eles ao ponto de o homem ser capaz o suficiente de pôr o sustento dentro de casa e a mulher seja capaz o suficiente de ficar nesta casa cuidando deste lar e deste filho. Hoje em dia não é assim, não é? As pessoas estão mudando os costumes delas e acham que estão com a razão. Só que é certo a criança ficar largada e abandonada por aí? Eu não estou aqui para determinar o estilo de vida de ninguém e muito menos para dar receitas de bolo em como as pessoas devem viver. Mas tem coisas que basta uma questão de lógica, basta um pouquinho de raciocínio. Se uma pessoa escolhe se casar com outra pessoa, se uma pessoa escolhe ter uma instituição social com outra pessoa, e se ambos escolhem ter uma família, é certo que essa família seja terceirizada? Antes de ter o filho, antes de ir para a cama fazer a criança, as pessoas têm que aprender a pensar. Eu tenho condições de cuidar dessa criança? O homem deveria pensar, antes de eu enfiar meu espermatozoide aqui dentro, eu tenho cacique para bancar este lar? Para que a minha esposa possa ficar em casa cuidando dos meus filhos? Se não tem, não tem que colocar mais criança então no mundo. Para quê? Para ela ficar largada por aí? Passando na mão de estranhos? Sendo criada por escolas? Parentes? É o meu ponto de vista. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, problema seu. Verdade seja dita, as crianças estão abandonadas em diversos graus, gêneros e números. E o que mais me chateia são os casais que levam anos junto na instituição social, passam anos casados, depois que vem os filhos, depois que surge a família, eles resolvem se separar. E aí você vai investigar o motivo. É simplesmente porque acabou o encanto. Que interessante. Acabou o encanto. Não acabou o encanto antes de ir lá na cama fazer a criança? Que curioso. E a criança, ela teve a opção de escolher, de viver longe dos pais? Porque esse negócio de pai e mãe ficar com o filho revezado não é a mesma coisa de uma convivência, de uma presença contínua. Há casos que o divórcio é bem-vindo? Lógico. Existem casos que, infelizmente, me dói o coração falar isso, mas infelizmente há casos que o divórcio é necessário, porque um dos progenitores cometeu crime com relação à família. E aí eu entendo. Por isso que a gente tem que aprender a ter discernimento. Nada é a ferro e fogo, cada caso é um caso. Tem casos de mães e pais que são os agressores da família. E aí o divórcio, ele é mais que bem-vindo. Agora, pessoas que não envolveu crime nenhum, não rolou nada sério naquela relação, naquela instituição social. Aí essa instituição social, tendo família, simplesmente escolhe se separar e nem considera como ficam as crianças, é simplesmente cada um olhando o seu próprio umbigo, agindo com egoísmo. E dane-se o que vai ser da criança, o que tem? Se ela vai ser criada na escola pelos avós, o que tem? Isso, na minha opinião, é um ato de egoísmo. Todas as vezes que uma pessoa toma uma atitude sem considerar se essa atitude pode ser prejudicial para alguém, isso é egoísmo. Se você quiser saber mais sobre isso, depois deste vídeo, assista ao vídeo que tem no meu canal chamado A Verdade sobre o Egoísmo. Então, eu gostaria que você refletisse sobre esta questão do casamento, do quanto ele é importante, sim. É através do casamento vem o acasalamento e surge a perpetuação de uma raça. Só que antes de perpetuarmos a nossa espécie humana, que já está muito perpetuada, na minha opinião, tem bastante gente neste mundo, é interessante averiguarmos. Temos estrutura psicológica e material para termos uma família? Porque esse negócio de que onde come um, come dois, não leve a mal o que eu vou dizer, é romantizar pobreza. E na minha opinião, nenhuma pessoa minimamente inteligente romantiza algo que na verdade não é agradável. Não estou dizendo que só deve ter filhos quem é rico, monetariamente falando, mas que pelo menos tenha condições de fornecer o necessário para uma sobrevivência. Então, antes de ter filhos, antes de constituir uma família, pense
Você tem um lar, tem um lugar para viver com a sua família? Você vai ter condições de bancar este lugar para que a sua família viva razoavelmente confortável? E quando eu falo confortável, eu não falo de luxos, mas que tenha pelo menos o necessário para uma sobrevivência, o necessário na questão de alimento, vestuário, educação. Isso é um assunto muito sério. O que mais vemos hoje em dia são homens e mulheres com um histórico péssimo, abarrotados de filhos, filhos que estão sendo criados por instituições sociais, por parentes, creches. Isso não é louvável. E aí você vai ver como que esses adultos enxergam o mundo, como eles encaram o dia a dia, encaram de uma maneira negligente. Casamento é coisa séria. Casamento não é uma coisa que a gente faz para tapar um buraco da nossa mente, não. Ah, eu tô carente, eu quero ter alguém. Tá carente? Vai se tratar psicologicamente. Vai investigar o motivo da tua carência. Ninguém tem o direito de enfiar o outro na nossa roubada. Se a gente tem algum problema emocional, se temos alguma carência, temos que nos tratar. Não esperar que outra pessoa resolva isso em nós. Isso é um ato de violência. As pessoas pensam que violência é só socar a cara do outro. Violência tem vários ângulos. Tem a violência sexual, a violência psicológica, tem a violência verbal. E é uma violência psicológica, é uma violência emocional. Querer que alguém supra a nossa carência. Casamento tem seus deveres e obrigações? Lógico. Só que, acima de tudo, tem que ter conscientização. Casamento não se resume em sexo. Ah, eu estou com fulano, mas fulano não me procura. Sabe para que serve o sexo? Caso você não saiba, o sexo serve para perpetuar uma espécie. Só que as pessoas colocaram o prazer sexual em primeiro lugar e se esqueceram da finalidade dele. Só que a finalidade do ato sexual é isso, meu amor, colocar ser humano no mundo. Em segundo lugar, se a pessoa realmente não quer colocar ser humano no mundo, pense bem para fazer sexo. Método contraceptivo não é 100% infalível, não. Quer saber mais sobre o que eu penso a respeito de sexo? Principalmente com relação ao desequilíbrio sexual? Depois assiste um vídeo que tem aqui no canal chamado Sexo, o desequilíbrio sexual é um mal. Quando eu gravei esse vídeo, não tinha tanta facilidade em gravar, como eu ainda não tenho. Mas o caminho se faz caminhando. A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se soltando mais na frente das câmeras, de acordo com o tempo que a gente vai exercendo determinada função. Então, eu já aviso desde já, esse vídeo chamado Sexo, o desequilíbrio sexual é um mal, ficou um vídeo bem longo, porque eu tive muita dificuldade em me expressar, mas o conteúdo revelado nele é de grande importância. Então, se você quiser entender mais como eu penso quando o assunto é sexo, depois deste vídeo aqui, assista esse vídeo. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, então eu vou dar uma encurtada aqui, vamos resumir esse conteúdo. O que eu queria que você refletisse é nisto. Casamento é uma instituição social. E dessa instituição social surge a família, vem os filhos. Pense muito bem antes de você se casar e principalmente antes de você constituir uma família. Ah, Natália, mas existem outras famílias, nananana. É o que eu já expliquei aqui. Eu estou tratando da raiz. Da raiz. Porque se a raiz das coisas são bem cuidadas e bem tratadas, todo o resto flui bem. Se tem pessoas aí tendo que adotar criança porque a criança está abandonada, se tem pessoas aí que está precisando fazer determinadas coisas porque a coisa está bagunçada, é porque a raiz não foi bem cuidada. Essa é a realidade. Então eu trato da raiz. Família tem vários significados, só que qualquer significado que as pessoas queiram pegar não existiriam se não fosse a família raiz. Então, eu trato aqui da raiz. Família surge através do casamento entre um homem e uma mulher. Porque através do acasalamento entre o macho e a fêmea, vem o outro ser humaninho no planeta, tá? E o ser humaninho deveria ser mais bem cuidado. Só que na minha visão, os seres humaninhos que estão surgindo aqui no planeta estão sendo negligenciados. Casamento é bom? Sim, desde que as pessoas tenham conscientização. Porque é por falta de conscientização que é essa bagunça toda no planeta. Hoje a pessoa casa com um, amanhã está com outro, amanhã está com outro, amanhã está com sei lá mais quem. Outros estão casando com múltiplas pessoas, porque as pessoas estão visando satisfazer os próprios desejos delas. Ou seja, é uma
uma papagaiada só, é uma bagunçaiada só, mas as pessoas acham normal, porque parece que o ser humano se acostumou em viver na bagunça, e onde tem bagunça não há a possibilidade de surgir um progresso. Por isso que antes do progresso vem a ordem, vem a organização. Sem ordem, sem progresso. Tem ordem, tem progresso. Ordem e progresso. Primeiro a ordem, depois o progresso. Mas eu percebo que parece que a maioria das pessoas querem a desordem. Querem continuar com a bagunça, querem continuar com o oba-oba e não estão muito interessadas em olhar para si, realmente encarar as coisas com responsabilidade para que no fim tomem uma atitude e realmente sejam luz. Porque esse negócio de ficar só com palavras bonitinhas, enchendo rede social com frases bonitinhas, enchendo status e stories de rede social com frasinhas bonitinhas, e na realidade a coisa é outra, bom, vou ser franca, eu acho um saco. O que interessa mesmo é a realidade, aquilo que é vivido. Quer falar de coisas bonitas, quer semear coisas construtivas? Vai fundo, não tenho nada contra, mas eu acho um saco quando as pessoas ficam com um monte de teoria e pouca prática. O que a gente realmente necessita é da prática das coisas. Já vi casos de pais e mães darem tantos sermões bonitinhos com relação a filhos, só que no dia a dia eles não colocavam em prática 1/3 do que ensinavam para os outros. Já vi casos de pessoas ensinarem que tem que cuidar das crianças e blá 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 blá. Aí você vai puxar no histórico, esses pais cuidam dos seus filhos? Não. Primeiro que o filho deles são cuidados por escolas, creches, tios, tias, avós, não por eles. Já começa por aí. Pessoas querendo ensinar coisas das quais elas não vivem. Isso, na minha opinião, é lamentável. Reitero, quando me casei há 8 anos atrás, não fui responsável simplesmente pelo fato de ter me casado sem ter um imóvel. Só por isso. Só por isso. A única coisa que eu considero de irresponsabilidade da minha parte, quando o assunto é instituição social, o casamento ali, é isso. Antes de se casarmos, temos que averiguar onde vamos morar. Não temos o direito de querer se casar e se enfiar no terreno dos outros. Ainda que as pessoas nos ofereçam, temos que ter bom senso. Porque às vezes as pessoas, na ânsia de querer nos ajudar, elas até oferecem mesmo determinadas coisas. É a boa intenção. Mas cadê a nossa responsabilidade? É a mesma coisa de uma pessoa que tem o dinheiro certinho para pagar uma conta, mas ela vê a gente passando fome e ela fala, olha, pega esse dinheiro, compra um alimento. Se a gente tiver responsabilidade, a gente não pega esse dinheiro. Porque a gente sabe que aquele dinheiro é para a pessoa suprir a necessidade dela. E se realmente eu tenho fome, eu que vá trabalhar, oferecer minha mão de obra para alguma coisa, desde que seja honesto, para ganhar o meu dinheiro e através do meu suor, eu comprar o meu pão. Então, quando a gente realmente tem responsabilidade, a gente não se vale nem das boas ofertas que surgem para nós. Então, muitas vezes o problema não está nem em quem nos oferece algo, mas em nós de aceitar. Temos que ter consciência das coisas. Mas, infelizmente, eu não nasci sabendo. Mas me dou por satisfeita de ter aprendido isso antes de constituir família. E antes dos meus 30 anos de idade cronológica. Porque enquanto gravo este vídeo, estou com 29 anos, olha, na trave, hein? 29 anos de idade cronológica. E se você ainda não sabe, além da idade cronológica, temos outras idades. Falei um pouco disso no vídeo chamado Quais são suas idades? O link dele também vai estar na descrição e no final deste vídeo aqui. Eu agradeço pela sua atenção, vou ficando por aqui. Se você quiser bater esse papo comigo sobre casamento e família nos comentários, desde que seja para realmente conversarmos e não ficar aquela palhaçada que às vezes eu vejo que acontece no canal de outras pessoas. Tem gente que é muito ignorante, chega nos comentários e não quer conversar, quer doutrinar o ponto de vista que tem. Isso para mim não é conversa. Mas se você quiser conversar, quiser realmente investigar esse assunto comigo, quiser questionar alguma coisa que você não concorda, fica à vontade. Questiona, o que eu puder fazer para esclarecer, vou esclarecer. A gente vai conversando, vamos tentando chegar em um denominador comum, porque no final das contas somos todos seres humanos. E quanto mais seres humanos aprenderem a conduzir a própria situação de vida de maneira responsável,
melhor nosso planeta será. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.